Olá, vamos falar sobre o meio ambiente? Eu sou Liliane Minhoz, analista ambiental do IPAAM, e hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental no estado do Amazonas. O licenciamento ambiental é uma ferramenta super importante para que haja o uso correto dos recursos naturais. E as principais normas que regulamentam o uso dos recursos naturais e também a proteção deles estão listados aí. Além da Constituição Federal, nós temos a Lei 6938 de 81, que cuida da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Complementar 140 de 2011, também a Lei Estadual de 2012, que trata do licenciamento ambiental para o estado do Amazonas, e as demais normas complementares que vêm para somar as regras que são necessárias para o licenciamento ambiental. Bom, em se tratando da Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma norma que institui o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e também sofreu algumas alterações ao longo do ano, ao longo do tempo, mas essas alterações serviram para modernizar e trazer alguns outros complementos para esta lei. Ela estabelece a aplicação da política do meio ambiente em todo o país e tem uma ótima abrangência. Pela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, existe uma estrutura de governo que cuida da questão ambiental em todas as esferas governamentais. Então, em nível federal, existe o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, coordenado pelo MMA, que cuida de fazer reuniões deliberativas com todos os órgãos responsáveis pela questão ambiental em nível federal. E cria também normas para serem aplicadas em todo o país. O órgão executor dessa política, que o CONAMA desenvolve, também é o IBAMA. E além do IBAMA, o ICMBio em instituições de unidades de conservação de nível federal. Já no nível estadual, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CEMAAM, que é coordenado pela SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O órgão que já é o executor da política em nível estadual é o IPAAM. E também temos em nível municipal, que é o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente. E quem é responsável pela execução da política de meio ambiente no município, em Manaus, é a SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, essa é a estrutura que cuida de elaborar as normas e aplicar, executar a política de meio ambiente em nível federal, estadual e municipal. Por isso que a Política Nacional de Meio Ambiente ela é tão importante, tão especial para a proteção dos nossos recursos naturais. Porque ela tem uma abrangência que alcança várias áreas, tanto de proteção quanto de produção, porque nós também precisamos de recursos para o nosso sustento, o nosso dia a dia. Então, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ela dá suporte para o estabelecimento de outras políticas, como, por exemplo, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Nacional da Biodiversidade, das Mudanças Climáticas, da Educação Ambiental, da Produção Energética, enfim. É uma visão bem ampla, bem global da gestão e da conservação dos recursos naturais no nosso país. Muito se pensa com relação aos recursos naturais, mas como? Como fazer? Se pensa em agir globalmente para se atuar localmente, será que isso seria o correto? Bom, se nós pensarmos que agir considerando o planeta como um todo é quase impossível, o correto então é pensar o contrário. Vamos agir localmente para que o efeito daquilo que se faz aqui surta efeito de forma global. É por isso que é necessário pensar de forma global, mas é muito importante que a gente haja de forma local. Isso, sim, vai surtir efeito em escala
global. Todas as ações de forma pontuais que somadas alcançam um efeito de forma global para o nosso planeta. E isso é bem perceptível quando a gente encontra normas como, por exemplo, a Lei Complementar 140 de 2011, porque ela é uma lei que veio para fazer com que haja a descentralização da gestão ambiental. Então, ela permite que o repasse de algumas atividades, algumas ações que eram exclusivas em nível federal, possam ser executadas em nível estadual e até em nível municipal. Então, é a descentralização da gestão ambiental no país. E isso é ótimo do ponto de vista ambiental, porque permite que as ações mais próximas, as ações locais, elas ocorram de fato aonde está sendo necessário a ação, a proteção e o controle dos recursos naturais. Os principais instrumentos que são utilizados pela Política Nacional de Meio Ambiente são esses instrumentos que são reguladores da gestão ambiental. São eles: licenciamento ambiental, zoneamentos e também padrões e normas. O licenciamento ambiental controla, cria procedimentos para o uso adequado dos recursos naturais. Os zoneamentos permitem definir quais locais são melhores utilizados para a produção e quais são melhores utilizados para a proteção do meio ambiente. As normas e os procedimentos vão nos dizer quais são os limites, quais são os métodos mais adequados para podermos utilizar corretamente os recursos naturais. Então, são instrumentos muito importantes naquilo que se refere em gestão ambiental para todo o país. E essas normas, elas são criadas em nível federal e em cada abrangência, em cada estado, elas também vão recebendo as suas especificidades. Então, em nível estadual, o Amazonas também tem as suas próprias normas, porque a Lei Complementar 140 de 2011, ela possibilitou isso. Ela diz lá que os empreendimentos que são utilizadores de recursos naturais ou mesmo que tenham potencial de ser poluidores, de serem degradadores ambientais, ou que de fato sejam efetivamente poluidores ou degradadores ambientais, eles são obrigatoriamente licenciados. E o Estado, se tiver capacidade institucional, pode licenciar. E o Estado também pode repassar para o município, se da mesma forma o município tiver esse potencial, essa capacidade institucional de também realizar a atividade de licenciamento ambiental, incluindo também as atividades desenvolvidas em unidades de conservação. Então, o Amazonas já está trabalhando nesse sentido. O SEMAAN criou em 2013 uma resolução que já repassou essa capacidade para os municípios, desde que, claro, os municípios tenham condições, capacidade institucional, estrutura, para que possam absorver essa competência de licenciar em nível municipal os empreendimentos que têm potencial ou que são degradadores ambientais, mas que atuam ali localmente, somente dentro daquele município. Atualmente, somente dentro do Amazonas, o município de Manaus é que está hoje capacitado para fazer o licenciamento e faz o licenciamento de atividades, de empreendimentos que têm potencial poluidor e degradador aqui na cidade de Manaus. E os outros municípios ainda estão em fase de preparação, de organização institucional, estruturação, para poderem receber esta competência também. O sistema de gestão no estado do Amazonas, ele é feito com essas 3 instituições. Em primeiro lugar está a SEMA, que é a Secretaria de Estado do Amazonas. Ela é responsável pela política de meio ambiente do estado e também pela proteção e o desenvolvimento das unidades de conservação. Quem cuida da execução da política de meio ambiente no estado do Amazonas é o IPAAN, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas.
E, em nível municipal, as secretarias de meio ambiente também participam, por meio de discussões, por meio de parcerias institucionais com o Estado, elas também dão essa contribuição na proteção do meio ambiente de igual forma. Agora, trazendo, as normas para o âmbito estadual. Nós temos a principal lei de licenciamento para o Estado, que é a Lei 3785 de 2012. Essa é a lei do licenciamento ambiental para o Estado do Amazonas. É ela que traz todas as normas, todas as atividades e também é ela que traz todas as atividades, lista, todas as atividades que devem ser licenciadas no Estado. E ela também trouxe procedimentos que simplificaram todo o processo de licenciamento, que é uma coisa muito boa. Simplificou a quantidade de documentos, os procedimentos e ajudou a acelerar o processo do licenciamento das atividades. Ela traz, além da lista das atividades que devem ser licenciadas, ela também traz uma relação de atividades que são dispensadas do licenciamento, o que é muito bom, porque muitas atividades têm potencial de poluição ou de degradação muito pequenos, causam impactos muito, muito pontuais. Então, essas atividades podem ser dispensadas. Traz também uma modalidade diferente de licenciamento ambiental, que é a licença ambiental única, para pequenos empreendimentos e atividades específicas, que tem o procedimento de licenciamento de forma bem simplificado e não passa pelas etapas que o licenciamento normalmente exige. Outra novidade que essa lei trouxe é o cadastro de aquicultura, para que os produtores de pescado no estado do Amazonas pudessem produzir de forma regular, de forma licenciada, porém com um procedimento bem mais simplificado, o cadastro de aquicultura. No procedimento normal, o licenciamento segue alguns passos. O primeiro é a licença prévia. A licença prévia autoriza a viabilidade, o estudo da viabilidade daquele empreendimento. Então, vai possibilitar estudar a localização, a documentação fundiária, e verifica, portanto, se aquele empreendimento vai ser viável do ponto de vista econômico e ambiental. Próxima licença, nesse processo do licenciamento como um todo, é a licença de instalação. Na licença de instalação, o empreendimento recebe a autorização para implantar o projeto, porque o local já foi considerado ok, já está apto para ser construído, implantado, executado. Uma vez o empreendimento instalado, ele aí vai receber então a próxima licença, que se chama licença de operação. Então, o empreendimento vai ter então autorização para iniciar as suas atividades, começar a funcionar, entrar em operação propriamente dita. Já a LAU, que é a licença ambiental única, ela autoriza as 3 licenças de uma vez só para atividades que têm microporte, são atividades menores, com menor potencial de poluição. Então, elas têm um procedimento muito mais simplificado e muito mais ágil para licenciar. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de atividades que a lei nos mostra. A lei traz em torno de 24 tipos de atividades diferentes que são hoje dispensadas de licenciamento. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Primeiro, obras de infraestrutura do sistema viário, por exemplo. Construção, reforma de calçadas, de meio-fio. Se fosse necessário licenciar cada uma dessas atividades, o Estado teria que parar, Mas é um procedimento que agiliza, automatiza o processo como um todo. Infraestrutura do processamento de farinha. Então, casas de farinha, por exemplo, que é uma atividade super comum aqui no nosso estado, é uma atividade que é isenta do licenciamento, ela é dispensada do licenciamento. Recuperação de ramal.
Por exemplo, o ramal já existe, ele precisa ser melhorado, no período de chuva foi maltratado, aí no período de seca precisa passar o trator para dar uma melhorada e tal. Não requer licenciamento. O licenciamento vai ser necessário se for necessário ampliar o ramal, né, desmatar ou alguma atividade que envolva sobreposição de algum igarapé. Reforma e limpeza de pastagem, por exemplo, troca de culturas, né? Também limpeza de culturas agrícolas, são exemplos de atividades que não requer solicitar licenciamento. O empreendedor já tem a licença para a atividade produtiva, então trocas, substituição de culturas, não é necessário licenciamento. E a outra que é super importante, porque abrangeu um público muito grande, é a atividade agropecuária com pequeno potencial poluidor. Então, essa classe de produtores, eles foram dispensados do licenciamento por meio da portaria 088 de 2020 do IPAAN. Essa portaria é super importante porque ela traz a relação das atividades que o pequeno produtor rural é dispensado do licenciamento, só precisa requerer do IPAAN uma declaração de inexigibilidade, ou seja, uma declaração de que ele não precisa ter o licenciamento da atividade que ele desenvolve. Então, para atividades que são de pequeno porte, e que se enquadram na lista que nós vamos já ver, para o pequeno produtor rural, é realmente um ótimo avanço no processo de regularização ambiental. E o IDAM é o órgão parceiro do IPAAN nesse processo, porque o IPAAN concede a declaração de inexigibilidade mediante algumas informações que o IDAM pode fornecer por meio da sua assistência técnica. Então, o produtor rural procura o IDAM, busca as informações que o IPAAN precisa, o IPAAN recebe essas informações e emite a declaração de inexigibilidade. Um procedimento que é bem mais simples hoje para trazer o produtor rural para a regularidade ambiental. Trouxe aqui as atividades para que você conheça. Por exemplo, culturas permanentes, são culturas que são de ciclo longo, né? Culturas temporárias, que são aquelas de ciclo mais curto, sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastoris, desde que se encaixa nas condições que a portaria estabelece, criação de animal de pequeno porte, como por exemplo as aves, coelhos, codornas. Dentro dos critérios que a portaria estabelece, os produtores rurais também estão dispensados, assim como os animais de médio porte, como ovelhas, cabras, animais de grande porte, sim, também os criadores de boi, né, de pecuária de pequeno porte, eles também se enquadram nessa categoria, e os criadores de porcos também. Então vejam que é um público que vai ser bastante beneficiado com a regularidade ambiental, buscando o IDAM para ter as informações que precisa e depois seguindo para o IPAAN para buscar sua declaração de inexigibilidade. O IPAAN, que é o órgão estadual responsável por executar a política ambiental de meio ambiente, foi criado em 1995 pela então SDS, dentro do sistema SDS, né, que era a antiga Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a atual Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E dentro das atividades que o IPAAN desenvolve, que se chama o controle dos recursos naturais, né, recursos ambientais, estão o licenciamento, que nós vimos aquelas etapas, o monitoramento dos recursos naturais e também a fiscalização. Então, o IPAAN emite a LP, a LI, a LO e a LAU. Também faz o monitoramento por meio dos cadastros, como é o caso da pesca, e faz a fiscalização, e além da fiscalização, ela emite declaração de inexigibilidade, como nós também já vimos. Essa aqui, que está sendo mostrado para vocês, a estrutura de como é o organograma do IPAAN. E eu queria destacar para vocês as gerências que são responsáveis pelas atividades de licenciamento
das atividades que têm o potencial poluidor, degradador no estado do Amazonas. Então, todas essas que estão destacadas abaixo, elas são responsáveis por licenciar e monitorar as atividades licenciadas em todo o estado do Amazonas. Então, dentro do licenciamento, o que o IPAAM faz? O IPAAM, por exemplo, ele faz o resgate da fauna silvestre e o licenciamento de criadores de passarinhos, faz o licenciamento e o monitoramento das atividades relacionadas com mineração, faz o licenciamento e outorga do uso dos recursos hídricos no estado do Amazonas, promove a educação ambiental, levando informação a respeito de como usar de forma adequada os recursos naturais. Também faz, como a gente já viu, o cadastro de pesca e o licenciamento das grandes atividades, né, de produção de pescado. E também licencia as empresas, toda a indústria e o comércio no estado do Amazonas. Além disso, também ela é responsável, o IPAAM é responsável por fazer o licenciamento de todas as atividades que envolvem os recursos naturais, como, por exemplo, o manejo florestal, as indústrias madeireiras e as movelarias e também os produtores de carvão. E além dos recursos florestais, também licencia as atividades agropecuárias. Então, tanto as atividades agrícolas quanto as atividades pecuárias, criação de animal de pequeno, médio e grande porte, todas essas atividades são licenciadas pelo IPAAM. E além de licenciamento, o IPAAM também promove a fiscalização, atende demandas do Ministério Público e denúncias da sociedade e, além disso, faz o monitoramento. Hoje o IPAAM tem todo um sistema para monitoramento de focos de incêndio, principalmente no sul do estado do Amazonas. Além disso, além de todas essas normas que a gente já viu, que são responsáveis e que contribuem para o licenciamento, uma coisa muito importante destacar. Eu quero lembrar para vocês que a Lei 12.651 de 2012, que também é conhecida como Novo Código Florestal, ela trouxe uma obrigatoriedade para as atividades que ocorrem em imóveis rurais. Por isso é importante destacar para você o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR é uma ferramenta muito importante para monitoramento, para o conhecimento dos recursos naturais nas áreas rurais do nosso país. Então, hoje o CAR é um requisito, é um pré-requisito, na verdade, para o licenciamento ambiental em atividades que ocorrem dentro de imóveis rurais. O CAR é obrigatório e para o licenciamento também deve ser apresentado. Atualmente, o IPAAM está modernizando o processo do licenciamento e, por isso, está sendo desenvolvido o sistema de licenciamento ambiental digital e disponível via internet para todo mundo. Isso vai facilitar muito o processo de licenciamento, principalmente para as regiões mais distantes do nosso estado. Em 2019, já foram implantados alguns desses sistemas, porque são vários. Os primeiros sistemas que foram implantados, entrada única, é uma forma simplificada de o empreendedor buscar qual é a modalidade, aonde que ele quer licenciar, quais são as etapas que ele tem que seguir, tudo de forma digital, via internet. Você pode solicitar a sua declaração de inexigibilidade também por esse portal, solicitar a sua carteira de pesca amadora e também, além desses, o IPAAM também tem dentro do seu portal uma área exclusiva para a fiscalização, para que possa ser todos os procedimentos feitos digitalmente em tempo mais real possível e mais com as atividades de forma mais célere também. Isso é bom tanto para o Estado
como para o utilizador do recurso natural e para quem também precisa proteger o meio ambiente. Acelera muitos procedimentos e você ganha tempo e o Estado também por conta da agilidade com que o procedimento vai acontecer. Em 2020, estamos na expectativa aí do lançamento do sistema de licenciamento ambiental e também do sistema de análise. Então, os processos de licenciamento físicos passarão a ser feitos pela internet. Você vai entrar no portal do IPAAN e fazer a sua solicitação de licenciamento ambiental sem precisar ir ao órgão ambiental, mas fazer tudo pela internet, lá no conforto do seu município. Logo, logo vai estar aí para vocês também utilizarem. E a análise do licenciamento vai ser também muito mais rápida, porque vai ser de forma online e os documentos vão ser emitidos de forma muito mais rápida e recebidos pelo empreendedor também. Esse aqui é o site para você conhecer o portal de licenciamento do IPAAN, http://sistemas.ipaan.am.gov.br. Vai lá, visita e você vai conhecer melhor o sistema de licenciamento. Por que é importante o sistema de licenciamento? Primeiro, porque ele vai mapear todos os fluxos, agilizar os procedimentos de licenciamento, porque possibilitou a revisão de todos os requisitos que hoje são cobrados para licenciar, porque possibilitou revisar também os termos de referência, que são os documentos básicos para a entrega das peças técnicas que são utilizados para licenciar, né, que o técnico precisa para poder fazer o licenciamento do empreendimento. E também porque possibilita padronizar todas as informações que o IPAAN produz. Então, são muitas vantagens que esse sistema de licenciamento está trazendo. Isso é bom para nós. De tudo isso, eu quero que você guarde esta mensagem. No futuro, nós seremos reconhecidos não pelo que criamos, mas pelo que nos recusamos a destruir. O licenciamento ambiental existe para garantir que os recursos naturais existam não apenas na nossa geração, mas nas gerações futuras também. Então, produtor rural, empreendedor, regularize a sua atividade, regularize o seu empreendimento e você vai ver que você só tem a ganhar. Eu quero agradecer nesse momento a todos os que estão assistindo. Eu sugiro que vocês compartilhem essas informações, elas são muito importantes para que você possa regularizar a sua atividade, para que as pessoas que você conhece também possam regularizar as atividades que elas desenvolvem do ponto de vista ambiental, né? E quero agradecer também ao Sistema CEPROR por estar desenvolvendo esse meio de divulgação das informações para que alcance um grande público e assim todos possam entender o que é o licenciamento, por que ele é importante, aonde ele se aplica em todo o estado do Amazonas.